Hoje é sexta-feira, dia do nosso quadro Como Falar para o Seu Filho Ouvir. E você já parou para pensar o que e quanto as suas atitudes motoras, as suas atitudes intelectuais, suas atitudes afetivas e interpessoais falam? Você já parou para escutá-las também antes de emitir essas mensagens que muitas vezes são tão inconscientes que você não capta, mas que seu filho escuta? Se você tiver interesse nessa temática, fique aqui um pouquinho mais comigo. As atitudes motoras são aquelas que você expressa a partir dos gestos do seu corpo, principalmente quando a criança nasce. Você já observou as várias maneiras de uma mãe pegar uma criança no colo? Tem mães que são absolutamente frias, que não conseguem tocar o bebê. E é no toque que muito da afetividade é transmitido. E com o processo de desenvolvimento, você percebe, eu escuto meus clientes dizendo isso, como a minha mãe é fria, ela não me abraça, ela não me beija, ela não me toca, e quando a gente chega pertinho dela, parece que o corpo dela tem alfinetinhos, de tal forma que ela acaba repelindo. Então, esse tipo de mãe tem que rever qual é a história que mora no seu corpo, porque às vezes esse corpo também não recebeu afetividade, ou provavelmente foi abusado fisicamente. E tudo que o nosso filho não merece é que a gente reproduza nossas histórias anteriores. E a esse respeito tem um vídeo gravado no meu feed a respeito dessas repetições de histórias de gerações anteriores e que muitas vezes, se não forem revisitadas, vão infelizmente contribuir para o adoecimento emocional de nossas crianças. As atitudes afetivas estão diretamente relacionadas com o temperamento e com traços de personalidade da própria mãe. Tem pessoas que são mais otimistas, tem pessoas que são mais pessimistas. Eu chego a dizer que a nossa alma tem perfume e cor. Dependendo da tonalidade, dependendo do perfume, nós nos sentimos mais ou menos atraídos. E é claro que a criança percebe a sua capacidade, a sua energia. E escutando o seu corpo físico e o seu corpo psicológico, a criança pode ter um desenvolvimento mais ou menos saudável. As atitudes intelectuais, que normalmente são fruto das relações que estabelecemos com a nossa família de origem, são formas utilizadas para julgar, para avaliar ou mesmo para compreender as atitudes das nossas crianças e acabam gerando, na maioria das vezes, muitas atitudes tóxicas. Então é fundamental que a gente comece a revê-las e novamente vamos evitar que continuemos a repetir determinados jargões vividos nas famílias de origem sem nos atualizarmos no contexto no qual estamos criando nossas crianças. As atitudes interpessoais vão caracterizar o monólogo ou o diálogo estabelecido no entre-relacional com as crianças. Claro que essas atitudes interpessoais, porque eu as separei didaticamente, ela sofre toda a influência das atitudes motoras, das atitudes afetivas e também das atitudes intelectuais. O que o seu filho ouve quando você, de alguma maneira, percebendo ou não percebendo, emite esses 4 tipos de atitudes? Será que ele escuta a rejeição?
Muitas vezes a criança começa a perceber, até porque em algumas situações acaba escutando também que não foi desejado, que nasceu num tempo errado, que o pai não queria que nascesse menino, que não queria que nascesse menina. Então é fundamental para que você tenha consciência da mensagem que você emite para o seu filho. E uma dica importante, caso seu filho lhe pergunte: mamãe, você me rejeitou? Gente, seja verdadeira, confirme o sentimento do seu filho, porque no fundo ele sabe que isso aconteceu. É fundamental que você acolha a dúvida, retire-o da dúvida e seja verdadeira. Não tem problema nenhum você dizer: naquele momento eu realmente não queria me engravidar. Eu nem lhe conhecia, não sabia como é que seria você. Então eu não quis aquele contexto, aquela gravidez. Mas hoje sinto diferente, se é que você sente mesmo. Me sinto gratificada por ter você ao meu lado. Mas não minta, assuma a rejeição, porque assumir a rejeição é também uma forma de amar seu filho. O que o seu filho escuta quando você o super protege? Ele entende que ele precisa de alguém super, porque ele é absolutamente insuficiente. Provavelmente vai desenvolver uma baixa estima, porque mantendo a sua estatura emocional baixa, ele vai infelizmente manter a sua alta. E com certeza a manutenção da superproteção é também uma atitude tóxica. O que o seu filho escuta de uma mãe perfeccionista? Ele entende que nunca ele vai conseguir satisfazer as suas expectativas. Quanto mais perfeccionista, mais a sensação de imperfeição, que vai de alguma maneira dificultar até a adaptação social. Ele vai sempre se considerar em débito com todas as pessoas com as quais ele se relaciona. E com certeza essa sensação, aliada a muitas outras, podem gerar distúrbios psicossomáticos e inclusive a automutilação. O que uma criança ouve diante de uma mãe possessiva? Antes de ouvir, ela se sente como um objeto e com o passar do tempo vai sentir que se ela se afastar dessa mãe, ela pode provavelmente causar sérios problemas e infelizmente ela não vai desenvolver o próprio eu. Acaba sendo vítima de uma relação simbiótica, onde a diferença entre ela e o outro não é de alguma maneira desenvolvida. Provavelmente essa mãe possessiva vai ensinar para a criança, que vai virar um adulto, que ele é simplesmente um objeto na mão do outro. Se por acaso esse rapaz ou essa moça casarem, eles vão assumir relacionamentos onde também serão objetos. E aí vamos ter aí o conflito entre nora e sogra, entre sogra e genro, porque vão brigar pela possessão daquela criança que hoje é um adulto, infelizmente, adoecido. O que uma criança ouve diante de uma mãe invejosa, principalmente as meninas? Ela acaba sendo vítima de comparações absolutamente inadequadas e de um convívio onde a competição se faz presente. Vocês acreditam que tem mãe que compete com a beleza da filha, com o corpo da filha, que puxa saco do genro, que rouba o espaço da filha, inclusive com o próprio marido, fazendo questão de afirmar: olha, ele é meu marido, ele gosta muito mais de mim do que de você. Tem mães que chegam, inclusive, né, já ouvi vários relatos, a irem ao shopping com as filhas e de alguma maneira desfilarem todo um guarda-roupa, exibindo o seu próprio corpo, fazendo com que a criança, principalmente aquela adolescente que ainda está com o corpo em formação, se sinta absolutamente rebaixada.
Diante de uma mãe narcisista, o que é que a criança sente? Todo mundo sabe a história do Narciso. Ele se apaixonou pela própria imagem. Uma mãe narcisista não tem o olhar, não tem o cuidado para com a criança. Ela está sempre em primeiro lugar. Ela está no palco da vida e, no máximo, os filhos podem ser plateia do seu processo de desenvolvimento. É claro que crianças assim se sentem absolutamente abandonadas e infelizmente vão compensar esse abandono na busca, muitas vezes, de companhias não desejáveis. Porque quem é que não quer ser um pouquinho palco em alguns momentos? E qual é o preço que essa criança vai pagar para ser palco de alguém em alguns momentos? A relação saudável é aquela no qual a gente contracena, ora somos palco, ora somos plateia. Você já havia refletido sobre isso? Finalmente, o que a criança escuta de uma mãe saudável? Uma relativa coerência entre atitude motora, atitude afetiva, atitude intelectual e a atitude interpessoal. Quando a criança começa a perceber a coerência, a não ambiguidade, quando o semáforo existencial é claro, verde é verde, amarelo é amarelo, vermelho é vermelho, e a mãe não tem uma instabilidade afetiva, uma instabilidade emocional, uma instabilidade intelectual e uma instabilidade motora, a criança vai poder com certeza se sentir acolhida e poder desenvolver-se saudavelmente. Se você gostou desse vídeo, me deixe saber. Tem N outros tipos de mãe, mas eu gastaria toda a sua escuta para rever e discutir a respeito dessas diversas dimensões. Por isso, quero que você faça contato comigo, dê um pulinho lá no meu direct e deixe as suas dúvidas. E tudo bem, às vezes você vai se identificar com um pouquinho de cada uma dessas mães que eu coloquei aqui para vocês. Mas ter um pouquinho de todas também é saudável. O perigo é ter muito de apenas uma delas. Boas reflexões para nós. E compartilhe o vídeo, porque assim como ele foi útil para você, tenho certeza que vai fazer diferença na vida de muitas mães.